Olá, familiares e atletas, tudo bem? Hoje iremos falar sobre tipos de contrato de formação e o contrato profissional. Olá pessoal, meu nome é Luciano Brunetti, sou agente CBF Meu nome é Thiago Cruz, um dos fundadores do Segredos dos Jogadores. e hoje nós vamos falar sobre os contratos que existem no futebol, seja ele contrato de formação ou contrato profissional. Thiago, o que são esses contratos que todo mundo fala que os atletas almejam, precisam ter o contrato, precisam ter logo isso? Explica um pouco pessoal o que são esses contratos. Então, tem um outro contrato, né, que a gente não mencionou antes do contrato de formação, que foi discutido com alguns diretores de base, numa reunião que teve do movimento de futebol de base, né, que é quando reúne todos os gerentes de futebol de base para serem discutidos sobre diversos assuntos, e um dos assuntos foi que no ano que complete 10 anos de idade, tá cada vez mais cedo isso, né, para que não haja nenhum clube tentando roubar atleta de outro clube, todas essas questões. Os aliciamentos, né? Exato. No ano que completa 10 anos de idade, o menino pode assinar como se fosse um vínculo de iniciação desportiva pelo clube. Então, isso estava sendo discutido isso, né? A partir dos 10 anos de idade. Já era confirmado isso a partir dos 12 anos, eles estavam tentando baixar para 10 anos. Mas isso só tem valia até o final do ano. Por exemplo, independente, se o menino completou 10 anos esse ano, assinou hoje, no mês de março, né? Isso tem duração até o final desse ano corrente. Para ter mais um ano de valia, no ano que vem vai ter que assinar de novo. Independente se assinou em março ou se ele foi assinar em agosto, vai ser durante aquele ano. Então isso vai dos 10, né, que estava sendo discutido, até os 13 anos. E aí, a partir dos 13 anos, geralmente, quando você completa de 14 anos, na data você completa 14 anos, a partir daí é permitido fazer o contrato de formação. Então, o contrato de formação, ele pode durar, dependendo do caso, você pode assinar ele com 14 anos ou você pode assinar ele com 19 anos, o contrato de formação. Aí tem essas diferenças. E tem o contrato profissional, né, que você só pode assinar o contrato profissional a partir dos 16 anos de idade. Então, no dia que você completa os 16, você é permitido assinar seu primeiro contrato profissional. Antes disso, não é válido. E o que é esse contrato de formação? Explica melhor pra gente. O que quer dizer? Você assinou esse contrato, quer dizer que você vai ter salários, não vai? O que é esse contrato para vocês entenderem? O contrato de formação, ele te dão alguns direitos para o clube, né? Para no futuro, se ele for repassado, vendido, ele ter ainda um percentual nas próximas vendas, né? É um contrato que dá respaldo para o clube, dá alguns direitos para o atleta, né? Como tem alguns clubes que dão ajuda de custo e tem tantas outras coisas que a CBF exige para você ser um clube formador, né? Para você ter o certificado de clube formador, para aí sim você poder ter um contrato de formação. O que são essas coisas? Se o clube não cumprir com essas coisas, ele perde esse direito e o contrato fica inválido? Ele perde direito, mas é uma ação que tem que levar para a justiça, é algo mais demorado, mas tudo que está no contrato de formação, o clube tem que arcar com aquilo tudo, né? Não é tão fácil fazer um contrato de formação vago e o clube não arcar com nada. Então, o contrato de formação geralmente tem duração de 3 anos, e é basicamente isso, né? O menino assina com 14, e quando ele tiver 17 anos, talvez eles já vão realizar o primeiro contrato profissional, né? Antes disso, com 16. E esse contrato prende o menino ao clube? Deixa ele vinculado? Vamos dizer que amanhã o menino decidiu sair, mas ele tem esse contrato. E aí o que acontece? Não, vai ter que ficar ou pedir liberação. Não adianta ele sair por sair. Ele está vinculado ao clube ainda. Entendi. O clube ainda tem direito. A não ser que o clube pegue, libere, converse. Ou dispense, né? Ou dispense o menino. Então é importante saber, né? Porque às vezes muitos meninos têm esse contrato e aí o pai fala, cansei desse clube e vou para outro. Não pode, então. A não ser que o clube libere e que ele faça um acordo. Correto? Exato. Se o menino e a família decidirem sair por livre e espontânea vontade, sem anuência do clube, esquece. O clube vai fazer jogo duro para te liberar no sistema. Você não vai conseguir jogar para outra equipe. Então, muitas vezes é melhor fazer o diálogo, né, com o clube, falar, putz, eu gostaria de ir para outro clube. Às vezes tem a questão de dividir o percentual econômico, porque como é contrato de formação, muita gente não sabe disso ainda. Como é contrato de formação, o menino não pode ser emprestado para outro clube. Só pode existir empréstimo se você tiver contrato profissional. Então isso a partir dos 16 anos.
Então aí começa a acontecer. Eu tenho 16 anos, eu jogo pelo clube X e o clube Y está interessado em mim. Aí eu faço um contrato de empréstimo com opção de compra. Aí tem várias coisas que podem acontecer durante o contrato. Mas se eu tenho 14 anos, 14, 15 ou 16, com contrato de formação ainda, não existe empréstimo entre clubes. Seria exato, seria liberação ou o clube cedendo um percentual econômico para o outro. Estou indo para o clube X, mas o outro clube está ficando com 40%, 30%. Aí depende da negociação entre clubes. Isso é importante esclarecer, porque pouca gente sabe disso. Muita gente acha que o contrato de formação pega e fala assim, não, mas empresta para outro clube. Não, não é isso. Não existe empréstimo. Você vai estar cedendo ou deixando o direito econômico para o outro clube, né? E o contrato profissional é a partir dos 16 anos, certo? Exato. E aí me diz uma coisa, por que é interessante para um atleta ter esse contrato de formação? É que, por exemplo, os clubes eles fazem questão, se ele vem em projeção no menino, eles vão querer fazer o contrato de formação porque assim eles ficam mais resguardados e mais seguros, em todos os sentidos. Se o menino não tem um contrato de formação com o clube, praticamente ele está livre, só tem o vínculo lá no sistema, ele está praticamente livre. Então pode vir um outro clube, né, e fazer proposta, querer trazer o menino pro time dele e o menino saindo livre. Lógico que o outro clube que perdeu o menino vai mostrar que na súmula que ele já estava no time e tudo mais. Exato, tem tantas outras questões. Mas esses processos são tudo demorado, né? Clube perde tempo, o menino perde a formação, né? Porque ele não vai estar treinando num time e ele não pode estar treinando no outro. Se descobrir que está treinando no outro, vai ter problema. Então, o prejudicado sempre é o atleta, né? Exato. Os clubes passam, ficam lá os clubes e a carreira do atleta é curta e tem que ser resolvida rápido. Exato. Né? O mais prejudicado nessa situação sempre é o atleta. Porque menino que não falta, né? Querendo ou não, o menino que não vai faltar, o menino tá aqui parado, mas tem tantos outros querendo chegar para o lugar dele e tem tantos outros evoluindo que estão treinando diariamente e ele tá parado. Então, enquanto essa situação não for resolvida, ele não vai estar. Ele vai estar treinando com um preparador físico particular, né? Não vai estar treinando com um grupo. Então, essas questões tem que saber lidar muito bem para você não prejudicar, né, a evolução do seu filho ou do familiar. E como que é esse momento da assinatura? Normalmente o pai chega no clube e fala, eu quero que meu filho tenha um contrato, vai ser o clube que vai convidar, é o pai que tem que assinar, é só o menino, o que tem dentro desse contrato? Então, todos os contratos com menos de 18 anos o pai tem que assinar, né? Tem que ter a anuência do pai. Exato, algum familiar, né? O pai ou a mãe, né? Se houver alguma situação que não tem o pai ou a mãe, tem que ter alguém direto, né? O tutor. Exato, o tutor. Então, geralmente é o clube, né, que convida o menino para fazer o contrato de formação. Geralmente não, né? 90% das vezes, a não ser que o pai chega lá, bata no clube, mas é deselegante, é chato, né? Eu, como pai, chegar e falar assim, vem cá, clube, você não vai fazer o contrato de formação do meu filho? É chato, é você querendo impor uma coisa e aí o pessoal já começa a falar, putz, esse pai aqui pode ser que dê problema, né? Essa família pode ser que dê problema. Já está exigindo um contrato de formação. Imagina quando o menino completar 16 anos, né? Então, geralmente parte do clube fazer o contrato de formação. Os grandes clubes sempre se protegem, né? A partir dos 14 anos eles já fazem contrato de formação com a maioria dos jogadores que ali estão. E os clubes menores eles acabam selecionando alguns para fazer o contrato de formação. Aqueles que se destacam mais. Porque tem custo, tudo isso tem custo, né? Então clubes com menos recurso, eles acabam. Exato, eles não acabam soltando o verbo assim. Me diz uma coisa, Thiago, se um menino nunca assinou esse contrato de formação, você acha que então ele não vai virar jogador por conta disso? Ou ele vai ficar para trás por alguém que tem ou não vai mudar nada? Não, é indiferente, mas é que os clubes fazem assinar para ficarem protegidos, né? Mas é indiferente, tem casos que o menino não assinou contrato de formação e com 16 anos assinou direto contrato profissional, né? Então, uma coisa não impede a outra, não tem um passo a passo do futebol para se tornar um atleta profissional em relação aos contratos, né? É basicamente isso. Bom, então é importante saber que é um contrato que é padrão dos clubes, os clubes costumam fazer para se resguardar, né?
Não quer dizer que seu filho assinou que ele vai virar jogador, não quer dizer que mudou alguma coisa para ele. A única coisa que mudou é que ele vai ter realmente agora um vínculo efetivo com o clube dele, no qual, se um dia ele for dar algum retorno financeiro, esse clube vai ter porcentagem, e no qual o clube também tem algumas obrigações que devem ser cumpridas com o atleta, todas essas regulamentadas pela lei, né, pela lei do contrato de formação. Thiago, só pra gente finalizar, você poderia falar algumas coisas que estão inclusas nesse contrato de formação que o clube é obrigado a ter? Ixi, tem muita coisa, né? Tem questão do treinamento, deslocamento, questões das competições que são obrigados a participar das competições, questão do estudo, plano de saúde, fisioterapia, plano odontológico. Tem muita coisa que está envolvida no contrato de formação. Ajuda de custo, né? Tem bastante coisa que está envolvida nisso, né? Então, não é apenas seu filho assinar e ele vai ser assim, vamos dizer assim, desfavorecido. Não. Por ele assinar, ele vai ter direito a uma série de coisas que provavelmente o clube já entregue, né? Então, essa é a grande vantagem também do seu filho assinar esse contrato de formação. E tem uma outra questão também. Se você quiser abrir mão, né? Se você quiser sair do clube, é um valor alto, né? Porque, por exemplo, o clube ele mostra o quanto de tempo o menino ficou dentro do clube, o quanto foi investido. Todos os clubes têm isso, eles têm mais ou menos uma média. Por exemplo, gastou com alimentação, gastou com transporte, tudo isso é incluso, né? Gastou com lavanderia, tudo isso é incluso. E aí eles mostram, você vai ter que pagar. Se você quer sair do seu contrato de formação, é um valor muito alto. Então é tudo que eles investiram durante o período X, né? Que eles tiveram um menino dentro do clube com um contrato de formação assinado, vezes 2.000 vezes mais isso. Então é um valor astronômico que poucos clubes querem segurar essa bomba, né? Fala assim, pô, o menino tem que dar muito retorno para mim para eu pagar isso. Pra eu pagar tudo isso. Exato. Então isso é importante vocês saberem também, porque hoje em dia, sendo bem honesto e transparente, é muito mais fácil um atleta se desvincular do clube se ele tiver um contrato profissional do que se ele tiver um contrato de formação, porque o contrato de formação tem essa série de coisas que, judicialmente falando, se o atleta porventura entrar na justiça, vai ser mais difícil ele se desligar do que se ele tiver um profissional que tem leis de trabalho que são mais rígidas. É isso, né, Thiagão? É basicamente isso. O contrato profissional, a duração mínima é de 3 meses, né? Não existe contrato profissional com duração mínima menos que 3 meses. O mínimo que é permitido são 3 meses, contrato profissional. E aí dentro das competições tem algumas regras do contrato profissional, mas isso Já falei outro vídeo para vocês. Então, o vídeo de hoje a gente falou sobre o contrato de formação. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês, né? Se vocês continuarem com dúvidas sobre o contrato de formação, pode comentar aqui embaixo no vídeo, pode mandar pra gente no direct e a gente vai estar sempre respondendo aos poucos, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Se vocês acharem esse vídeo bacana, curte pra gente fazer mais vídeos como esse, tá bom? Sigam nosso Instagram e nosso Facebook, /Segredos dos Jogadores. E principalmente se inscrevam no nosso Telegram. Entre aqui pro nosso grupo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá a gente vai postar alguns conteúdos exclusivos para quem estiver lá dentro e vamos interagir com vocês com pesquisas, perguntas, tá bom? O vídeo de hoje é isso. Agradeço a presença aí de todos, espero que tenham gostado. Thiagão? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, estejam curtindo aí esses assuntos que a gente tem tratado, né? A maioria foram comentários que vocês fizeram para a gente falar um pouco mais. E a gente está aberto a sugestões para outros assuntos e vocês são importantes demais aí na caminhada dos seus meninos ou dos seus familiares que sonham em ser jogadores de futebol. E a gente está aqui para tentar ajudar em todas essas questões. Valeu, gente. Um abração. Valeu, grande abraço.